Boa noite. Nossa equipe é composta por Elianai Cabral, Flávia Cristina e eu, Nick Charles Douglas. Ficamos com o tema complexidade. A partir de agora, iremos desenvolver o tema proposto. Complexidade. A análise de complexidade de um algoritmo é essencial para prever como será o comportamento do algoritmo sem que haja a necessidade de implementá-lo em um computador específico. Infelizmente, é praticamente impossível se prever exatamente como o comportamento do algoritmo. Somente as características essenciais dos algoritmos são analisadas e muitos detalhes de implementação são ignorados. Portanto, essa análise é uma aproximação e não é exata. Nesses estudos, os valores constantes são ignorados e analisamos o comportamento do algoritmo quanto o tamanho da entrada tendo ao infinito. Instâncias de problemas. O conceito de instâncias de um problema corresponde ao da entrada de um algoritmo. A distinção entre problema e sua instância é a distinção entre a função e os seus valores. Um algoritmo, para um problema, deve ser capaz de resolver qualquer instância de problema. Tamanho de uma instância. O tamanho de uma instância de um problema é comprimento da cadeia de caracteres que defina a instância ou pela quantidade de valores da instância. O tamanho da instância será denotado por n. Problemas de decisão. Podemos nos restringir, sem perder muita generalidade, a problemas de decisão, ou seja, problemas cuja instância tenha solução sim ou não. Diremos que uma instância é positiva se tem solução sim, negativa em caso contrário. Exemplo, raiz de polinômio. Existe um inteiro x tal que ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Complexidade de um problema. A complexidade de um problema é o consumo de tempo de um algoritmo. Esse consumo é medido em função do tamanho n da instância. Problemas polinomiais, ou seja, tratáveis. Um problema só é polinomial se existir uma máquina de Turing. No caso, é essa máquina de Turing que vai resolver o problema. Problemas não polinomiais. Um problema é não polinomial se não existir k, ou seja, é onde vai ficar o tamanho da instância elevado a k. Classes P de problemas. Essa classe é o conjunto de todos os problemas polinomiais. Para muitos problemas, não sabemos ainda se está ou não em P, pelo fato de não ter descoberto um algoritmo polinomial. Agora a gente vai falar sobre verificações de soluções, onde um algoritmo um algoritmo verificador para um problema de decisão. Ele é um algoritmo polinomial que ele vai receber a instância. Ele vai receber a instância supostamente positiva do problema de uma cadeia de caracteres, que serve como certificado. Então, o caractere positivo da instância é anunciar se o certificado está apresentado, para constituir um fato da prova que a instância é positiva ou não. A verificação de soluções, ela tem alguns exemplos um pouco complexos, dados como números inteiros, exemplo A, B, C e D, e decide se existe um número inteiro, como x, tal que x, ax ao cubo, mais bx ao quadrado, mais cx mais d é igual a zero. Então, o certificado do número inteiro é o total de x. Então, o algoritmo verificado, basta fazer 8 operações aritméticas para verificar se é verdade ou não. As classes de NP
bem um pouco diferente das classes P, ou os problemas das classes NP, é um conjunto de todos os problemas de decisões. Então, eles admitem o algoritmo verificador, ou seja, um problema está em NP, e se toda a instância positiva do problema admite o certificado, que seja aceito por um algoritmo verificador. Nas classes NP, o complemento de um problema de decisão X tem a solução não se somente se o problema for X, tem a solução sim. Então, na classe NP, o problema de conjunto de todos os problemas de decisão com o complemento está em NP, ou seja, cujo o complemento admite o algoritmo verificador. As questões P e NP, vamos ver, né? É claro que P é a parte de NP. Então, a maioria das especialistas, eles acreditam que P é a parte própria do NP, ou seja, P é diferente de NP. Então, a maioria dos especialistas, eles acreditam que há um problema em NP, que não pode ser resolvido por um algoritmo polinomial. Então, mas ninguém conseguiu ainda provar essa conjectura, né? Não tem uma prova. Os problemas NPs completos são um problema A e NP completo. Então, se A em NP é qualquer um outro problema em NP, então pode-se dizer que polinomialmente é reduzido em A. Ou seja, A é NP completo. Então, para qualquer B, ele é em NP. Então, o algoritmo polinomial para A pode ser adaptado para resolver o B em tipo polinomial. Então, terminei aqui o final do slide, né? Espero que eu consiga uma boa nota aí, né, professor? Se eu ajude aí, por favor, que eu sei que minha situação não está muito boa, né? Então, finalizando, é isso aí.